a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, as pessoas sabem que ele é inelegível, que ele está inelegível. Todo mundo sabe. A inelegibilidade é a principal razão por que as pessoas não compareceram ontem ao evento. As pessoas sabem que Bolsonaro não é o candidato, não é a solução. Ademais, as pessoas saudavelmente repelem a ideia de manifestação a favor. Eu talvez esteja sendo otimista nessa leitura, mas eu vejo com ótimos olhos o esvaziamento de manifestação a favor. É coisa de pelego. Manifestação a favor, um esvaziamento, eu vejo com bons olhos. Jair Bolsonaro é e será o grande eleitor à direita, sem dúvida, mas não mobiliza as pessoas em nome de sua defesa. As pessoas, está muito claro, as pessoas não, no mundo real, não estão, na hipótese de que saibam do que se trata, não estão interessadas em agenda de anistia. Talvez a manifestação de ontem tivesse sucesso, fosse grande, de verdade, para valer, talvez se aproximasse dos, que vergonha, talvez se aproximasse dos 400 mil presentes, conforme contabilizado pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Que vergonha a Polícia Militar. Eu não posso acreditar que a Polícia Militar, que eu não me lembro de fazer essas contagens sempre, que a Polícia Militar tenha se lançado a uma contabilidade dessa natureza. 400 mil pessoas, quase 500 mil de pessoas. É um número espantoso. E, no entanto, a Polícia Militar fez essa contabilidade ontem. Talvez, se chegasse a um número maior, talvez fosse diferente a manifestação, liderada por Jair Bolsonaro, porque poderia ser liderada por Jair Bolsonaro, se organizar, e se tentou, tá? Questão estratégica aqui, e importante isso, porque é a forma como Jair Bolsonaro centraliza, em busca de visibilidade, de não ser abandonado. Bolsonaro fez a escolha da manifestação sobre si a favor de si, é disso que se trata. Mas houve a tentativa, houve uma organização de seus apoiadores para que essa manifestação fosse contra o governo Lula. E eu digo talvez, porque não temos como aferir isso, não aconteceu, afinal de contas, mas eu tenho, talvez, mas eu tenho quase certeza, talvez essa manifestação fosse cheia para valer se essa ideia prosperasse. Porque essa é a ideia de manifestação, contra alguma coisa. Manifestação, que Bolsonaro não vai fazer a manifestação, declarar a manifestação contra o Supremo Tribunal Federal, contra Alexandre de Moraes. Isso estava implícito ontem na manifestação a favor dele. Então, excluída essa hipótese, que ele não bancaria, não mais, está denunciado e prestes a se tornar réu, se a manifestação fosse contra o governo Lula, talvez reunisse gente para valer. Se você tem um governo que é impopular, especialmente em função da sua gestão da economia produtora de inflação, um governo que é inflacionário, qual o grau de erro político na organização de uma manifestação ao não explorar isso? Poderia ter o mesmo efeito, um efeito de demonstração de força de Bolsonaro sobre o carro de som, uma manifestação liderada, convocada por ele, contra o governo de turno. Preferiu se colocar no centro para a manifestação a favor. Manifestação a favor é muito difícil. E a gente teve um surto recente, né, de adesão a manifestações a favor, mas há um cansaço. Não pensem que seria diferente com Lula convocando, certo? Talvez tivesse até menos gente. Uma manifestação pró-Lula, em defesa de Lula, na hipótese de que houvesse uma agenda para isso. Chega desse troço de manifestação a favor. Tem um recado claro aí. Eu acho que o ato de ontem mostra um cansaço da estrutura narrativa em que se baseia Jair Bolsonaro, que é essa estrutura da vitimização, de se colocar como uma vítima. As pessoas estão cansadas disso, né? Andreasa, então, é nesse ponto que eu quero chegar. Então, você acha que Jair Bolsonaro está abandonado? A manifestação flopou.
Bolsonaro flopou. Você acha que Bolsonaro está abandonado? Não. São coisas diferentes. Uma coisa é a adesão a uma manifestação com uma agenda específica que, como eu disse aqui, não é consistente com o mundo real. Outra coisa é, diante da urna, na hora do voto, a manifestação do indivíduo. O sujeito não confundam as coisas para não considerar fraqueza onde não há. Porque na hora do voto, o voto é anti-Lula, antipetista. E a liderança desse voto, Bolsonaro tem. Não confundam as coisas. A manifestação, a meu ver, fracassou, mas não significa que Bolsonaro não tenha apoio e que não seja o líder, digamos assim, o líder da direita para 2026. Ele continua sendo o grande eleitor. Tem algumas armadilhas aí postas, certo? Sobre 2026 e a posição de Jair Bolsonaro. Mas é muito importante registrar, aliás, essa argumentação aqui se costura bem com a natureza da manifestação, porque se tivesse sido uma manifestação contra o governo Lula, liderada por Bolsonaro, ela naturalmente seria maior, porque é esse o sentimento. Da mesma forma como as pessoas votaram em Lula contra Jair Bolsonaro, existe um eleitor que votará em Bolsonaro ou no candidato de Bolsonaro, ou em quem quer que seja, em repúdio ao esquema atual de poder, a Lula. Então não confundam as coisas. O eventual, cada um vai entender como quiser, mas para mim o fracasso da manifestação e um fracasso da capacidade competitiva liderada por Bolsonaro em 2026. As coisas não se confundem. Eu chego no ponto, porque Tarcísio de Freitas participou ontem da manifestação também, eu chego no ponto do papel do desafio de Bolsonaro adiante. Bolsonaro é inelegível, está inelegível. Não será candidato em 2026, certo? Nada acontecerá para mudar essa situação. E aqui eu não estou falando sobre... vocês conhecem as minhas opiniões sobre isso, tá? Então, assim, prisões arbitrárias, excessos inconstitucionais do Supremo, que é a Corte Constitucional, a gestão, já há 6 anos, a gestão infinita e onipresente dos inquéritos xandônicos, condenações com dosimetria bárbara, do 8 de janeiro, pessoas presas com condenações, com número de anos de condenação inaceitável, certo? De tudo isso nós já falamos aqui, certo? Tudo isso é ponto pacífico aqui, certo? Então, Bolsonaro não será candidato em 2026. A questão é se ele estará preso ou não em 2026. Então, em que momento, na hipótese de que isso aconteça, Jair Bolsonaro apontará o seu candidato? Porque ele é o grande eleitor. Não foi por outra razão que Tarcísio de Freitas, fazendo malabarismo, subiu ontem no carro de som. Tarcísio de Freitas não tem voto, ou não tem voto suficiente para ser competitivo sem Jair Bolsonaro. Então, a manifestação ontem pró-Bolsonaro, a manifestação de ontem pró-Bolsonaro, Tarcísio precisaria comparecer e discursar. Então, um discurso com várias contradições, com vários reboleixos, mas o cara não tinha alternativa. Ele precisa de Bolsonaro. A questão é, em que momento Jair Bolsonaro dirá: eu não sou candidato, eu não poderei ser candidato, o meu candidato é. A manifestação de ontem mostrou que esse tempo é curto para Bolsonaro. Ele é o líder, é o grande eleitor, mas as pessoas sabem que ele não é candidato. Isso faz uma pressão muito grande sobre ele. Por outro lado, se ele anuncia agora, ou em breve, o seu candidato, aquele que apoiará, ele se esvazia ainda mais. Ele contrata para si, aí sim, um abandono. O foco sai do grande eleitor
para o seu ungido.